E aí, galera? Gente, olha, cumprindo a minha promessa, né? Que eu sempre cumpro as minhas promessas, eu acho. A gente vai, né, fazer mais uma correção da prova da uva. Estamos pendentes de uma correção de prova do Enem, né? Por conta dos nossos probleminhas técnicos, né, que houve na aula passada, mas a gente vai, né, enquanto isso, enquanto chegar a próxima aula, vamos fazer uma correçãozinha, né, sobre uma provinha da uva, né? A gente tem aí dois focos, né? Temos o foco do Enem, temos o foco da uva, então a gente pode, né, ir se preparando paralelamente para ambos e conhecendo, né, ambas as provas. Já fizemos uma correção de uma prova, correção comentada, e agora vamos fazer outra. Galera, por que é importante a correção comentada? A correção comentada ela é importante porque ela vai proporcionar uma contextualização. Então, eu não vou estar apenas dizendo para você qual é o gabarito correto. Eu vou estar também contextualizando o período histórico, te dando outras dicas e trazendo para você outras informações que são de suma importância para que vocês, né, possam efetivamente estarem preparados. Então, as correções comentadas, elas são extremamente importantes. Se você olhar os modelos, né, de escolas, né, particulares de ampla excelência, a gente tem muito essa metodologia da adoção da questão comentada, né? De você comentar, contextualizar. E isso também, obviamente, é uma metodologia que nós podemos e há muitos anos, né, a escola vem adotando. Não é de agora que a gente tem essa prática. Nós vamos corrigir hoje, certo? Vamos lá para nosso slide. Nós vamos corrigir hoje a prova da uva de 2019.1. Então, a gente vai corrigir a prova de conhecimentos específicos desse ano. Então, nós vamos, né, dar aí uma olhadinha e a gente vê, né, aquelas orientações gerais. Galera, como eu disse a vocês, né, em outras situações, a prova da uva, ela não demanda, certo? Ela não pede para você interpretação de texto, como algumas questões do Enem praticamente só exigem interpretação. Então, se você fizer a prova da uva sonhando com interpretação de texto, você provavelmente vai estar frustrado. Quer dizer que é mais difícil? Não, não é mais difícil você responder essa prova. Desculpa. Na realidade, precisa de você um pouco mais de esforço, né? Porque você vai ter que ir para uma questão mais bem direcionada, onde ela pede de você um conhecimento mais, como é que eu posso dizer, mais solidificado a respeito desse conteúdo. Então, a prova da uva, né, quem viu a correção passada, que foi da prova de 2018.1, já percebeu isso. Então, é a mesma coisa com a prova de 2019.1 também, beleza? Então, vamos lá. Galera, primeira questão da prova de conhecimentos específicos, do vestibular Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, de 2019.1. Vale lembrar que a prova as questões de história, né, elas vão aparecer em dois cenários. Você tem a prova de conhecimentos gerais, né, onde todo mundo vai responder 8 questões sobre história, e aí são questões bem mais simples, são questões bem mais fáceis, e a prova de conhecimentos específicos, né, ela vai estar direcionada os cursos, né, que demandam ela. Então, se você escolher direito, a sua específica será português e história, né, entre outras disciplinas, né, entre outros cursos, melhor dizendo, que pedem essas específicas. Nas específicas, né, a correção ela é um pouco mais complicada, né, é mais difícil de você responder, justamente por esse direcionamento, né, mais bem delimitado do conteúdo. Então, vamos lá.
Na prova de conhecimentos específicos, né, quase sempre a gente vai começar com uma questão que fala da escola dos análises, que é uma corrente, né, da história que vai promover mudanças quanto à percepção metodológica, né, a percepção sobre o conceito de fonte, a percepção sobre o trabalho do historiador dentro do seu ofício. Explica melhor isso, Jussara. Galera, a história, ela é considerada, né, ela é classificada como uma ciência humana. E como toda ciência, ela pede, né, por determinados padrões e por determinadas implicações no seu processo de produção de conhecimento. Então, se dentro da área de química, física ou outras áreas, você tem metodologias próprias para a ação desses cientistas, na história também. Então, o cientista social, historiador, né, ele é um cientista social, ele é um cientista da área de humanas, ele segue determinados padrões dentro do ofício dele. Primeiro de tudo, o historiador, ele é um agente, né, que vai produzir um enredo histórico, ou seja, ele vai produzir uma obra historiográfica, ele vai produzir historiografia, ele vai produzir um relato sobre o passado. Esse historiador, né, ele está no presente, mas desse presente dele, ele vai lançar questionamentos sobre um determinado passado. Então, isso demonstra que a história não é uma ciência que se prende exclusivamente ao passado, mas entre uma inter-relação de tempos históricos diferentes. Então, o historiador, no presente, faz questionamentos sobre o passado. É através desses questionamentos que ele vai produzir um discurso. Então, eu vou dar meu exemplo. Na minha pesquisa monográfica, para a produção da minha monografia, na minha pesquisa histórica, para o encerramento do meu curso, eu escolhi falar sobre as bordadeiras, né, do município de Irauçuba. Então, eu fiz questionamentos, né, o questionamento do historiador é extremamente importante, as perguntas que ele faz, né, sobre o passado. Então, eu fiz as minhas perguntas sobre o passado dessas mulheres e fui em busca, né, para construir a minha narração, né, o meu discurso sobre o passado delas. Como é que eu fiz isso? Eu fui em busca de fontes históricas. O que é uma fonte histórica? É um vestígio do passado. Né? Toda a sociedade humana ela deixa vestígios, sejam prédios, sejam diários, sejam documentos oficiais, sejam pinturas, sejam até mesmo gravações. Então, a oralidade, né, em si, as memórias de uma pessoa, tudo isso são vestígios de que houve uma presença humana. Então, o historiador ele só pode fazer o trabalho dele se houver esses vestígios, se houverem essas provas, né, entre aspas, da presença desses indivíduos. Então, eu fui em busca daquilo que falava, né, que poderia me ligar ao passado dessas mulheres. Então, eu li atas da associação, né, das bordadeiras, né, de Irauçuba. Eu fui em busca de documentos oficiais, né, que falassem sobre a própria criação da associação. Também fui buscar, né, principalmente os relatos orais da memória dessas mulheres sobre o período, né, que eu estava estudando, porque quando a gente estuda sobre um período histórico, a gente faz um recorte histórico. Então, tudo isso, né, são inovações metodológicas do trabalho do historiador que ocorre através da chamada Escola dos Análises, que é um movimento intelectual dentro da história que começa a partir da década de 1960. Até esse momento, né, até essa mudança, essa virada de pensamento, onde fontes como, por exemplo, a oralidade ganha espaço, a história, ela era, né, a maneira de se escrever dela era bastante tradicional. Então, nós tínhamos aí um movimento chamado de positivismo. Dentro desse movimento, o que acontece? O historiador, uma das diferenças principais é que os únicos vestígios que o historiador poderia usar para produzir história eram registros oficiais,
como, por exemplo, registros, né, de cartórios, registros, né, produzidos pelo próprio governo. Então, o Diário de Anne Frank não poderia entrar como uma fonte histórica na concepção positivista, mas na visão dos análises, sim, ela pode ser aceita. Então, houve uma amplitude de percepção, né, com a mudança, com a saída do positivismo e a entrada da escola dos análises dentro da história. Então, né, tendo feito essa introdução um pouco grande, mais necessária, né, para que a gente entenda o contexto, vamos lá para a questão. Então, a 11ª questão, ela vai falar sobre, né, esse contexto que eu citei a respeito da historiografia, né? Então, ele diz assim: a história é um conhecimento construído a partir da problematização de documentos. Lembra o que eu falei? O historiador, ele está no presente e ele levanta uma questão sobre o passado. Quando ele levanta essa questão sobre o passado, ele vai procurar documentos, né, que possam o auxiliar. É como um trabalho de um detetive. Se um detetive chega numa cena de um crime e ele não tem provas, né, para fundamentar que houve realmente um crime ali, então ele não pode fazer nada. Da mesma forma, é o historiador. Ele precisa de provas de que houve de como esse passado, né, ocorreu. Se ele faz um trabalho sem provas, não é história, é uma literatura normal. Então, a literatura, ela pode falar sem ter veracidade científica. A história não, ela precisa de documentação para provar. Então, vamos lá. A problematização de documentos que sejam escritos, orais, sonoros, iconográficos. Quando eu falo de iconográfico, eu estou falando de imagem, etc. Sobre o uso dos documentos no trabalho do historiador, é correto afirmar o quê? Então, quando eu pego esses documentos e os problematizo e os uso no trabalho do historiador, o que é correto, né? Qual alternativa melhor explica a maneira como o historiador usa esses documentos? Na letra A, ele diz o seguinte: são fidedignos aos fatos que estão narrando, pois sem documento não há história. Galera, a alternativa A, ela não está correta por causa desse termo aqui utilizado na questão. São fidedignos aos fatos que estão narrando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o documento, ele é a prova incontestável do que aconteceu. Isso não é verdade. Qualquer documento, ele tem uma subjetividade dentro dele, né? É alguém que está mostrando o seu ponto de vista. Por exemplo, o Diário de Anne Frank é a visão de uma menina judia que passa pelo processo da opressão do Holocausto. Então, a visão dela é uma das visões sobre esse fato. Então, você não pode pegar o documento e dizer tudo que está aqui está correto. Então, você precisa haver um confronto com outras fontes, certo? Então, dentro do trabalho do historiador, a gente confronta fontes na construção de um discurso historiográfico. Letra B. São passíveis de serem questionados, pois os documentos consultados pelo historiador representam uma visão parcial do passado, resultado das experiências sociais, tanto individuais quanto coletivas. Então, a minha alternativa correta é a letra B. Mas aí eu preciso saber por que as demais estão erradas. Na letra C, ele diz: os documentos que têm legitimidade para o historiador contar o pretérito são os documentos originários das instituições oficiais. Galera, ele está querendo dizer, né, uma visão positivista, como se o discurso do historiador só poderia ser um discurso ligado a documentos criados pelo próprio governo. Então, essa forma de ver a produção historiográfica já foi ultrapassada. Então, por conta disso,
ela não está correta. D. Os depoimentos orais são os principais documentos para o historiador criar a sua narrativa, ou seja, a oralidade, pois nada mais verdadeiro do que as experiências dos mais velhos e a sua vontade de narrar. Então ele está dizendo que o documento mais importante é a oralidade. E a gente sabe que não é isso, né? A gente vai ter aí uma junção de documentos diferentes. Existem pesquisas que usam mais da oralidade, mas isso não quer dizer que a oralidade é a única fonte de construção de um discurso histórico. Beleza? Vamos aí para a 12ª. Galera, saímos de questões de historiografia, né? Sobre a escola dos análises, que sempre cai. E vamos entrar, como eu disse a vocês, naquela sequência cronológica. Não temos uma questão de pré-história, mas temos uma questão de antiguidade. Então, ela vai seguir esse percurso. A questão vai falar sobre os fenícios. Galera, a antiguidade ela é dividida em 2 grandes períodos. Nós temos, né, a antiguidade, caracterizada pelos povos do Oriente Médio. Então, nós temos os povos que surgem, né, dentro do chamado Crescente Fértil, na região da Mesopotâmia. Então, nós teremos sumérios, acádios, amoritas, assírios, todos esses povos se desenvolvendo entre os rios Tigre e Eufrates. Nós também teremos o desenvolvimento dentro do Crescente Fértil do império, né, do grande governo egípcio, né, que antes fragmentado e posteriormente unificado e se tornando, né, um dos principais impérios, um dos principais governos da antiguidade. Mas nós também teremos, né, importantes civilizações, como os hebreus, que introduzem o monoteísmo dentro da antiguidade, a crença em um único Deus, Yahvé, ou Javé, né? E persas e fenícios. Então, todos esses povos fazem parte do que nós chamamos de povos da antiguidade. Podemos também citar, né, as civilizações desenvolvidas na Ásia, que são as civilizações desenvolvidas na China antiga e na Índia antiga. Quando falamos de China antiga, né, podemos falar de dinastias importantes, como a dinastia Han ou Kan e a dinastia Qin, que foi daí de onde saiu o nome China. Mas nós também temos os povos da antiguidade clássica, né, que são os gregos e romanos, sendo os romanos os últimos povos, né, o último grande império da antiguidade. E olha que eu esqueci também de falar, né, dos macedônicos. Depois desse grande resumo, né, vamos lá para o que importa na questão, que são os fenícios. Galera, para você lembrar sobre os povos da antiguidade, você tem que lembrar das palavras-chave. Como assim, professora? Para eu lembrar de hebreus, basta eu lembrar de monoteísmo. E aí você tem que lembrar que os fenícios, as 2 características principais, né, que caracterizam esses povos primeiro, eram comerciantes, e eles faziam esse comércio através, né, do mar Mediterrâneo. E segundo, né, eles introduziram um importante alfabeto. Aí ele diz na questão: a civilização fenícia localiza-se geograficamente onde hoje é o atual Líbano, Biblos, Tiro e Sidom. Eram as principais cidades-estados, independentes entre si, sendo chefiadas por uma elite mercantil e proprietária de embarcações, como eu disse a vocês. Então, onde existia antes a civilização fenícia, hoje nós temos o atual Líbano. O regime de governo dos fenícios era chamado de quê? Então, galera, essa questão ela é uma questão bem específica. Como eu disse a vocês, prova da uva, tu tem que estar afiado para poder responder. E o governo, né, fenício era o governo do poder dos mares. E o governo do poder dos mares é chamado de
talassocracia. Então, talassocracia é o poder dos mares, né, o poder dos comerciantes marítimos, que era o poder dos fenícios. Essa questão é pequena, simples, mas um tanto quanto complicadinha, né, se você não tivesse com o conteúdo bem afiado no momento. Bora lá continuar? Só um instante. Então, galera, ó, a gente respondeu, né? Talassocracia, beleza. Democracia não poderia ser, né? Democracia não é um sistema de participação dos cidadãos, não fazia parte da estrutura fenícia. Monarquia, né? Nós não tínhamos reis dentro do padrão, vamos dizer, atual, né? Até mesmo porque a elite fenícia ela estava ligada à questão da navegação. E teocracia é um poder onde você tem a política, né, sendo comandada por líderes religiosos. Beleza? Vamos lá para a próxima. 13ª, olha o que eu falei, seguindo a sequência cronológica. Passamos por uma questão, né, de historiografia, não tivemos nesse ano uma questão de pré-história, mas tivemos uma questão de antiguidade e agora uma questão sobre Idade Média. Mais uma vez, lembrando como é que a Idade Média nasceu, a Idade Média nasceu aí da ruptura, né, do Império Romano. Então, o Império Romano ele teve que se aliar às invasões dos povos germânicos, né, também denominados de povos bárbaros, sendo que essa denominação é uma denominação dada dos romanos, né, era como os romanos chamavam esses povos. E aí a Idade Média vai nascer, né, da relação entre a cultura, né, germânica com a cultura dos remanescentes do Império Romano. Teremos durante a Idade Média uma modificação estrutural imensa dentro da Europa. E mais uma vez, quando eu falo de Idade Média, eu falo das transformações sociais, políticas e econômicas da Europa. Por que eu estou citando isso? Porque a gente não tem um estudo, né, sobre o continente africano, americano, asiático durante esse período, mas sim das mudanças dentro, né, da Europa. E aí, galera, nós vamos ter um dos processos mais marcantes da Idade Média, será a ruralização da sociedade. Então, a sociedade vai sair das grandes cidades romanas que serão abandonadas, né, e irão viver na área rural. Nessas áreas rurais irão construir castelos, né, para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência. E esses castelos, cada um deles, né, terão suas próprias leis, suas próprias organizações e vão viver, né, basicamente sob o comando do dono do castelo chamado senhor feudal. Então, a base, né, a denominação que explica a relação desse senhor feudal com os seus servos, porque aqui durante a Idade Média nós não temos o escravo, mas sim o servo ligado à terra que pertencia ao senhor feudal. Então, o castelo e as terras ao redor desse castelo pertenciam ao senhor feudal. O servo, em busca de proteção, né, e também de sobrevivência, ele vai trabalhar nas terras e, obviamente, né, terá que obedecer às regras desse senhor feudal. Nós dizemos que esse sistema, né, de relação política, econômica e social da Idade Média, nós dizemos que é o feudalismo. Então, não esqueça, o sistema político, econômico e social da Idade Média é o feudalismo. E a base da economia da Idade Média será a agricultura. Então, cada feudo desenvolvia uma agricultura de subsistência, ou seja, uma agricultura para, né, a sua constituição como ser vivo. Então, vamos lá. Na chamada Alta Idade Média, estabeleceu-se uma estrutura social, econômica, política e cultural chamada de feudalismo, a qual teve como características, praticamente eu já disse a resposta, né? Predomínio da agricultura para consumo local,
ausência ou inexistência de utilização de moeda, de dinheiro, e comércio bastante reduzido. Então, de cara, a alternativa correta é a letra A. Galera, o comércio ele vai ter uma redução imensa durante a Idade Média. Por que ele terá essa redução imensa? Porque, como eu disse a vocês, a base da economia era a agricultura de subsistência. Então, se eu planto, se eu produzo, né, tudo aquilo que eu preciso dentro do meu feudo, o comércio ele perde aí o seu caráter. Só tendo, né, novamente o comércio reativado, reaquecido, com o fim da Idade Média, né, e o surgimento da Era Moderna. Essa sim, baseada na prática do comércio. E aí as demais, né, predomínio da agricultura em larga escala, uso de mão de obra escrava. Não tinha mão de obra escrava. Nós tínhamos a servidão como estrutura. Intensificação do comércio agrícola, intensificação da circulação de moedas. Como eu acabei de dizer, né? Se não tinha comércio, eu não precisava de produção de moedas, não precisava de produção de dinheiro. Desenvolvimento de relações comerciais entre os reinos. Não. Centralização política e econômica também não. O feudalismo ele não é caracterizado pela centralização, mas ele é caracterizado pela descentralização política. Só quando nós entramos na era moderna é que a gente, né, vai ver aí a centralização política dos reis. Então os reis só com a Idade Moderna, né, fim da Idade Média, início da Era Moderna, é que eles vão voltar a ter o poder centralizado nas suas mãos, culminando no que nós conhecemos como sistema absolutista. Beleza? Vamos agora para a 14ª. Galera, pronto, ó. Não tivemos uma questão de Idade Moderna, mas entramos de cara em Brasil, né? Então, pulamos de Idade Média e entramos no Brasil. O Brasil do século XVIII é o Brasil que vai ser cobrado nessa questãozinha aqui, beleza? Vamos lá, já que a gente vai corrigir. Gente, para os nossos colegas que não gostam muito de história do Brasil, né? Tipo, eu só gosto de estudar história europeia. Eu só gosto de estudar sobre as guerras. Vocês têm que entender uma coisa. A prova da uva, ela cobra muito história do Brasil. Então, e Ceará também, né? Então, esse discurso de que, eu não gosto, pode te prejudicar. Então, você tem que levar em conta essa necessidade. Então, galera, ele vai falar sobre a sociedade mineradora. Primeiro produto extraído no Brasil, pau-brasil. Segundo produto de economia de exportação, açúcar. Quando Portugal se vê numa crise econômica imensa, ele encontra no século XVII ouro. E aí, né, vai transformar a sociedade brasileira, porque vai mudar a dinâmica da sociedade brasileira, né? Vai mudar, vai proporcionar grandes características, e uma delas é um processo um tanto quanto mais acelerado da urbanização do nosso país, né? Por conta dessa questão da atividade mineradora. Enquanto que dentro da sociedade açucareira, nós tínhamos o espaço privilegiado, né, principal do centro rural. Com a sociedade mineradora, esse espaço passa a ser o espaço urbano. Dentro da sociedade açucareira, as possibilidades de obtenção de alforria dos escravos era muito pequena, né? Quase inexistente. Já com a sociedade, né, mineradora, isso se modifica. Tanto que muitos escravos, né, vão ter agora novas atribuições dentro das áreas urbanas,
como serem escravos de ganho, né, que é aquele escravo que você é o dono do escravo, né, e pode alugá-lo para uma atividade, né, e receber uma remuneração por isso. Você também vai ter escravos trabalhando, né, no processo de venda de produtos, ou seja, você vai ter uma diversificação da sociedade. A sociedade açucareira é uma sociedade extremamente patriarcal, o que muda muito não, tá? Na sociedade mineradora, o patriarcalismo ele ainda é uma base muito forte da nossa sociedade. Tanto que você vê que ainda hoje, né, as mulheres elas não são consideradas indivíduos dotados de sua liberdade completa. Por mais que o discurso seja esse, na realidade nós ainda temos muito o sentimento de propriedade masculina sobre o gênero feminino. Tanto que você pode observar, né, a demonstração clara desse fato nos diversos casos de abuso, né, e violência doméstica contra as mulheres. Então vamos lá. A partir do século XVIII, desenvolveu-se a chamada sociedade mineradora, devido à intensa atividade mineradora, concentrada principalmente no atual estado de Minas Gerais. Foram características desse período. Então, qual é a alternativa que traz características que melhor definem o que foi a sociedade mineradora? Letra A, você teve diluição das classes sociais. Então, essas classes sociais, né, deveriam, segundo a alternativa, né, terem diminuído, desaparecido. Está errado, não é a letra A. B, fortalecimento da agricultura extensiva, que, somada à atividade mineradora, alavancou a economia local e criação de bancos ligados à coroa portuguesa. Errado, também chegou a isso tudo como a alternativa está dizendo, não. Na realidade, né, o Banco do Brasil ele foi criado depois da fuga da família real de Portugal para o Brasil no ano de 1808. Então, depois que a família real se estabeleceu no Brasil, é que a gente vai ter, né, aí a criação do Banco do Brasil. C, declínio da religiosidade cristã católica, né? Então, houve aí, segundo a alternativa, a expansão de culturas religiosas consideradas pagãs e também de novas religiões, especialmente protestantes. Totalmente errado. A sociedade mineradora, ela é uma sociedade predominantemente católica. E dos exemplos, né, dessa predominância da religião católica, você tem na construção de diversas igrejas. Então, em Minas Gerais, você tem várias igrejas construídas nesse período, e a arte que ornamenta essas igrejas é a arte denominada de barroca. Então, sempre que a gente falar de sociedade mineradora, nós estamos falando do barroco brasileiro, né, tendo como seu principal expoente o, né, conhecido Aleijadinho. Então, o que sobra para nós como alternativa correta é a letra D. O surgimento de uma classe média urbana, né, a galera saiu mais do campo e veio para a cidade, e a criação das casas de fundição. O que é a casa de fundição? A casa de fundição é um meio de você controlar o ouro, né, que é extraído nesse processo de mineração. Então, começou a haver dentro, né, da província de Minas Gerais, que era, né, a principal local de extração do ouro, muito contrabando, né, muita sonegação de imposto. Por que eu digo sonegação, né? Sonegar é você não declarar o imposto. Eu digo sonegação, galera, porque tudo que era tirado do Brasil de riqueza não pertencia ao Brasil, pertencia a Portugal, e Portugal, por sua vez, né, fazia aí essa extensão, esse dinheiro chegar até a Inglaterra, que ela tinha muitas contas, muitas dívidas com os ingleses. Então, assim, a casa de fundição ela vai servir para tentar controlar essa sonegação fiscal e para controlar também, né, a questão do contrabando do ouro. Então, o que eles faziam? O ouro que circulava, né, dentro do Brasil, ele tinha que estar em
barra, né, em formato de barra, ele era fundido e transformado numa barra, e essa barra recebia um selo real. Então, qualquer pessoa, né, que circulasse com ouro em pepitas e que não estivesse na condição que eu acabei de citar, ele seria provavelmente preso. Então, era para isso que serviam as casas de fundição, que geraram até mesmo, né, revoltas nesse período, né, como a revolta dos Beckman, que foi uma revolta, né, contra as casas de fundição. Beleza? É interessante vocês se ligarem a respeito das revoltas populares desse período. As revoltas coloniais, certo? Enquanto o Brasil era um período, ainda era colônia. As revoltas também, principalmente do período regencial. Então, revoltas do período colonial e revoltas regenciais, é interessante vocês darem uma olhadinha sobre isso daí. E a gente, né, dependendo do querer de vocês, podemos até produzir vídeos sobre isso. Então, vamos lá, galera. 14ª já foi, né? 15ª questão. Legal. Às vezes, a uva gosta de falar, né, sobre os movimentos de independência na América, que não seja exclusivamente, né, o nosso caso, a América Portuguesa. Só que não é tão comum cair. Essa questão, né, muitas pessoas ficaram tanto quanto surpreendidas, porque muitos não ouviram falar, né, sobre a questão do Haiti. Esse é um conteúdo que a gente vê, né, quase sempre no segundo ano do ensino médio, e que muitas vezes é um conteúdo que, de antemão, né, quando a gente discute com vocês não gostam, e tá aí, né, não gostar não é o critério para estar para a prova. 15ª. A história dos movimentos de independência na América foi marcada por contradições. Ponto importante que eu quero ressaltar. Um dos movimentos, né, que aceleraram o processo de independência das colônias da América Espanhola, no caso, né, que eu quero citar, foi a questão da era napoleônica, né? Então, as modificações que Napoleão Bonaparte fez na França, né, ao invadir países que eram contra o seu determinado bloqueio continental, né, que era a tática criada por Napoleão Bonaparte para tentar derrotar o seu principal inimigo militar e econômico, que era a Inglaterra, né? Então, se qualquer país fizesse comércio com a Inglaterra, seria invadido por Portugal. Então, esse processo, né, acabou acelerando a independência das Américas Espanholas. Tanto que Napoleão Bonaparte invade a Espanha, né, coloca seu irmão como líder da Espanha, e essa instabilidade que se gera na metrópole acaba, né, dando alguns impulsos de liberdades, né, e a gente tem muito aqui nesse período o discurso do iluminismo, né, ele pauta muito esse discurso de liberdades, de buscas de liberdades. Então, essa desestruturação da metrópole espanhola auxiliou nos processos de independência da América, da porção da América que pertencia aos espanhóis. Um desses locais, né, era a ilha de São Domingos, posteriormente chamada de Haiti. Então, a história dos movimentos de independência na América é marcada por contradições, mas nem sempre os ideais de liberdade estavam acompanhados dos ideais de igualdade. Ou seja, muitas das liberdades, né, dos movimentos de independência da América Espanhola não tiveram caráter popular. Na realidade, foram organizadas, né, por camadas importantes da estrutura social da América Espanhola, especificamente os chamados crioulos, que eram os descendentes de espanhóis, né, que nasciam na América Espanhola. Então, esses homens, né, quase sempre grandes comerciantes, né, pessoas importantes dentro da esfera política, foram eles que organizaram boa parte dos movimentos de independência da América Espanhola. Porém, na ilha de São Domingos, no Haiti, houve uma exceção nesse processo. Então, o Haiti é considerado um caso único, que serviu de advertência para os líderes dos movimentos separatistas da América Espanhola. Então, ele quer saber por que é que o caso do Haiti foi diferente dos outros casos
que ocorreram na América Espanhola. Letra A. O movimento foi liderado por brancos com participação de negros e mulatos. Mentira. O movimento ele foi liderado por negros, homens escravos e ex-escravizados, né, libertos. Então, o que diferencia o Haiti, né, o movimento dele do resto do mundo é que ele foi um movimento de classe social, né, foi um movimento dos negros, foi um movimento da população negra escravizada ou liberta dentro do Haiti. Lembrando que boa parte da população desse período era formada por descendentes, né, por afrodescendentes e por pessoas, né, por escravos trazidos, né, por africanos trazidos como escravos para a ilha do Haiti. Então ele foi um movimento que repercutiu muito, né, dentro desse período, né, principalmente porque trouxe medo que isso se repetisse em outros locais e em outras colônias. Tendo dito isso, né, letra B. Revolta de brancos? Não foi, não teve os brancos na revolta. Para de querer colocar os brancos em tudo. Proclamação da Primeira República Negra das Américas? Isso, esse é o correto pra gente. E aí, na letra dele, diz movimento abolicionista liderado por brancos. Não foi. Questão 16. Deixa eu marcar. A corte imperial não possuía redes de esgotos, nem água encanada nas residências. As ruas precariamente pavimentadas. Apesar dessas condições adversas, a partir de 1850, o Império conheceu as primeiras transformações urbanas, principalmente no Sudeste. Sobre as principais condições para tais investimentos, é correto afirmar o quê? Então, ele quer saber por que antes, né, não havia investimento de infraestrutura dentro, né, da corte imperial, e aqui a gente está falando, né, principalmente do Rio de Janeiro, né, porque o Rio de Janeiro ele se torna a capital do Brasil, né, a capital daqui, com a fuga da família real. A família real veio em 1808 e se estabeleceu primeiro em Salvador, né, e depois se estabeleceu no Rio de Janeiro, que se tornou a capital do Brasil até a criação de Brasília em 1960. Então, ele quer saber por que a partir de 1850 houve maior investimento em infraestrutura. O que levou a esse investimento? Letra A. A vinda da família real foi imperativo por tais mudanças? Galera, não. Eu estou falando de 1850. A família real veio em 1808. Então, seria esperar muito para mexer na infraestrutura. Houve modificações com a fuga da família real? Houve, mas aqui ele está falando, né, de modificações mais estruturais, mais importantes. Então, esse não é o motivo inicial. Você tem que lembrar que em 1850 estava ocorrendo algo muito importante no nosso país, que era a proibição do tráfico negreiro, né? A Inglaterra estava impondo ao Brasil que encerrasse o seu tráfico negreiro, né? A Lei Eusébio de Queiroz. B. O Rio de Janeiro sempre teve aspecto cosmopolita, né? Por ser porta de entrada das novidades da Europa. Não. C. A paralisação do tráfico de escravos liberou recursos para o investimento em infraestrutura? Sim, essa é a correta. Então, essa questão ela é bem específica, né? Você teria que não se confundir, porque ele está citando, né, a corte real para te induzir a marcar a letra A. E você deveria lembrar, né, que em 1850 o tráfico negreiro estava sendo proibido. Então, não podia mais trazer escravos da África através do Oceano Atlântico para, né, trabalhar no Brasil. A proibição do tráfico atlântico.
Resultou no fim da escravidão? Não de imediato. A gente sabe que a abolição da escravatura no Brasil só veio em 1888. Então, deu-se início, né, após a lei Eusébio de Queiroz, deu-se início ao tráfico interprovincial. Ou seja, se eu não podia trazer escravos pelo Oceano Atlântico, eu iria comercializar os escravos entre as províncias do Brasil. Então, se eu não precisava de muitos escravos, por exemplo, na economia cearense, então eu trazia esses escravos para a região sudeste. Então, esse foi o tráfico que teve força depois de 1850. Como não precisava-se mais gastar, né, tanto com o tráfico atlântico, né, então esse dinheiro que sobrou foi investido em infraestrutura. Correta? Letra C. Questão 17. Questãozinha sobre Vargas, né? Vargas e os conceitos de populismo. Você pode, né, até pesquisar. Gente, populista, né, é quase sempre, né, uma denominação bem rápida. Populismo é aquele político que tenta ser carismático, né? Aquele político que tenta abraçar as massas, mas quase sempre o discurso dele é um discurso carregado de demagogia, né? Então, esse cara, ele nem sempre está agindo com o real em suas ações, né? E nem sempre ele tem um discurso de melhoria da condição da população, mas na prática não é isso que ele faz, né? Então, o populismo é uma relação complicada, né? Onde o povo se liga ao político, sendo que na realidade, né, esse político ele usa mais, né, desse povo do que de fato traz benefícios a eles. Então, é uma relação conflituosa, podemos dizer assim. Então, nas décadas de 30 e 40, a satisfação das reivindicações populares por meio de uma legislação trabalhista, se por um lado aproximava o presidente Getúlio Vargas das camadas populares, por outro acabava por desmobilizar essa parcela da sociedade. Essa prática foi apelidada de populismo, mas para diversos historiadores, chamar essa prática de populista é mais um insulto do que um conceito histórico, já que desqualifica o papel social das massas. Então, marque a alternativa que expressa essa crítica. Então, vamos lá. Por que é que, né, houve crítica dentro desse cenário e dentro desse contexto? Letra A. O populismo teve êxito nos anos 30 por aqueles trabalhadores oriundos do êxodo rural, diferente, né, dos imigrantes politizados no meio operário do início do século. Nada a ver. Contexto totalmente fora. Esse contexto aí, né, dos imigrantes que trabalham inicialmente nas fábricas é do início do século XX. B. Os trabalhadores apoiavam Vargas e outros governos dito populistas, por entender que ganhavam com isso, não por serem uma multidão de tolos que se deixavam enganar por décadas. Correto. Aí eu vou te explicar por que isso aqui é correto. Galera, o Getúlio Vargas ele vai promover grandes reformas trabalhistas no período do seu governo de 30 a 45, principalmente durante a ditadura do Estado Novo, a partir de 39, ou melhor, a partir de 37, desculpa. Por que ele faz isso? Ele dá aos trabalhadores, né, benefícios como 8 horas de jornada diária, férias remuneradas, né, direito à licença maternidade para as mulheres, ou seja, condições trabalhistas a qual nós estamos habituados e que nesse período os trabalhadores, né, os trabalhadores da década de 30 não possuíam. Só que, ao mesmo tempo que ele dá esses benefícios, ele também tira dos trabalhadores, por exemplo, o direito a manifestações, a protestos e a greves, né, caso
haja esse desejo deles ou necessidade. Então é aquela história do morde-a-sopra, né? Dá com uma mão e tira com a outra. Então, durante muito tempo, acreditava-se que a população aceitava essa dinâmica de maneira passiva, né? Como se ela não entendesse o que estava acontecendo, ela estava sendo manipulada. Mas pesquisas historiográficas recentes, né, dizem o contrário, né, dizem que na realidade a população tem total consciência, né, dessa troca na qual ela perde, né, ela perde um benefício, como, né, ela perde um direito, como a greve, mas ganha outros benefícios, como os direitos trabalhistas, algo que eles vinham lutando já fazia muito tempo e que ainda não haviam conquistado. Então, a letra correta, letra B. O povo não era inocente, era consciente, né, dessa troca aí. C. O populismo é um conceito que pode ser atribuído tanto a Vargas em 30 como Fernando Collor nos anos 90. Não, Collor é outro sistema político, outra dinâmica ideológica totalmente diferente. Populismo é uma prática atribuída a um sujeito capaz de enganar milhões de pessoas. Aí é uma explicação muito simplista para o conceito. Questão 18. E aqui a gente entra, né, nas questõezinhas sobre história do Ceará. Especificamente, né, vamos falar sobre a história de Sobral. Os festivais de música compuseram as práticas culturais brasileiras nas décadas de 60 e 70. Em Sobral, essas práticas também se reproduziam de forma consistente na década de 70. Um dos festivais de maior sucesso, que se estendeu por 5 edições, tendo como palco o Teatro São José, como repercussão na imprensa da capital. A cenária alternativa que nomeia esse evento. Então, a gente está falando de um mundo dentro, né, de um Sobral, dentro da chamada ditadura militar. Então, durante o período da ditadura militar, nós tivemos muitos festivais de músicas que justamente serviam, né, até mesmo como meios de protesto contra esse período da história brasileira. E Sobral teve sua versão, né, desse evento, desses festivais, e a alternativa correta é letra A, Festival do Mandacaru. Questãozinha, como eu disse, muito específica, e que se você, né, você obteria sucesso nela se você desse uma olhadinha no conteúdo que é necessário. Questão 19, né, ainda sobre Ceará, mas sobre o contexto político do Ceará. O contexto político do Ceará já pertinho da ditadura militar, né? Já entrando na ditadura militar. Para alguns cientistas políticos, ao contrário de outros estados do Nordeste, no Ceará a fragmentação é um elemento de fragilização das elites, dificultando a consolidação de grupos sólidos. A eleição de 62 foi a única vez no período democrático em que um governo fez o seu sucessor. Então, segundo a questão, né, o Ceará tem uma fragmentação em relação às políticas, ou melhor, em relação às elites políticas. Só num determinado momento, né, na eleição de 62, é que houve aí uma união entre essas elites cearenses. Isso se deveu a um acordo chamado de União pelo Ceará. Então, você vai ter que marcar a alternativa que explica que pacto foi esse. Galera, letra A. Foi uma coligação que reuniu as duas maiores forças políticas do Estado, o DN e PSD, com o apoio do então governador Parsifal Barroso. Alternativa correta. Então, a gente precisa, né, conhecer um pouco sobre Ceará colonial, Ceará imperial e Ceará republicano. E isso vou até anotar, acho que eu já anotei aqui, né, que a minha mesa ela é cheia de anotações de vídeos que eu tenho que produzir, né? Então, já está anotado uma aulinha sobre esses conteúdos, beleza? E para fechar, galera, a 25ª questão sobre a Comissão Nacional da Verdade, né? A Comissão da Verdade,
criada em 2012. O objetivo dessa comissão, né, era apurar os casos cometidos, né, as atrocidades cometidas durante a ditadura militar no Brasil. A Comissão da Verdade, criada em 2012, no governo de Dilma Rousseff, teve por objetivo investigar crimes de violação aos direitos humanos ocorridos no período de 46 a 88. Ao contrário do que ocorreu na Argentina, a ação desta foi limitada pela lei de anistia. O que foi a lei de anistia? Quando a ditadura militar estava acabando, os governos militares criaram a lei da anistia, que era uma lei, né, que meio que libertava todo mundo das atrocidades que eles haviam feito. Então, qualquer ação que tivesse sido em nome da pátria, em nome, né, da boa política brasileira, né, em nome da justiça, ou seja, todas as torturas e torturadores foram perdoados pela lei de anistia. A lei, ela libertou, né, ela deixou livre os considerados, né, criminosos políticos, que era a galera que lutava contra a ditadura militar, mas também libertou aqueles que praticavam as torturas. Uma repercussão dessa falta de impunidade, nós não temos praticamente, né, ninguém que foi preso no Brasil pelas ações da ditadura militar, pelas torturas que ocorreram na ditadura militar. A gente tem, né, como repercussão disso, um presidente que, quando deputado, falou amplamente, né, que era a favor da ditadura, que era a favor, que admirava um famigerado conhecido ditador, ou melhor, torturador, durante a ditadura. Então, a falta de impunidade reforça aí, né, dentro do ideário do nosso país, de que a ditadura foi legal, foi boa, que as torturas foram necessárias, e não foram. Impediu de responsabilizar criminalmente, né, a lei da anistia, os agentes do Estado que cometeram crimes contra os direitos humanos. Para alguns analistas, o caráter reconciliador da Comissão Brasileira não invalidou seu papel de defesa da democracia. Então, assim, por mais que a Comissão Nacional da Verdade não tenha punido ninguém, por mais que a Comissão Nacional da Verdade não tenha, né, feito justiça de fato, a questão diz que ela teve sua validade, né? E ela teve sua validade por quê? Qual é a alternativa, né, que argumenta que mesmo não tendo justiça feita, ela teve validade? Letra A. Milhares de pessoas foram presas e torturadas nos porões da ditadura, sem que os agressores fossem punidos. A lei da anistia deveria ser revista. Isso é o correto, mas não é o que a questão está pedindo. Ela tá pedindo para você qual é o argumento que diz que a comissão, mesmo não tendo feito justiça, ela teve alguma validade. B. Ao colher e divulgar informações sobre os crimes, a comissão fez o resgate da memória, e isso é essencial para a construção da cidadania e dos valores democráticos. É a alternativa correta. Então, foi só isso que a Comissão da Verdade fez. Ela só nos lembrou do que foi a ditadura e os crimes cometidos, mas não deu justiça a nenhuma das famílias, a nenhuma das pessoas, né, que passaram pelos processos de tortura. Torturados esses, né, porque eram contra o regime militar. Beleza, galera? Desculpa ter ficado um pouco extenso, né, mas existe essa necessidade, né, da gente discutir com contextualização, até mesmo porque, né, para que vocês possam fazer aí uma revisãozinha legal dos conteúdos de vocês. Tchau, até a próxima e qualquer ajuda, estamos por aí para auxiliá-los. Tchau, gente.